no livro de Neemias, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler o verso 1, o verso 4 e do 7 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Sussã, a fortaleza. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A parte C do versículo 6 diz assim: os teus servos o faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa do meu pai, temos todos pecados. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós pecareis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim. Guardareis meus mandamentos e os cumprireis, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu. De lá ajuntarei todo o Israel e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Amém? Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção na história de Neemias, em quem era Neemias. O nome de Neemias, ele significa o Senhor o consolou, o Senhor o consolou. E quando nós falamos sobre Neemias, a maioria das vezes que nós vemos uma ministração sobre Neemias, nós ouvimos falar apenas sobre a reconstrução dos muros, porque vamos ter força, vamos juntos e vamos reconstruir os muros. Precisamos reconstruir os muros, mas até Neemias ele chegar ao ponto de ser o escolhido para reconstruir os muros, existiu um processo. Ele não nasceu, não foi como Jesus, que já nasceu destinado àquilo, já nasceu escolhido a reconstruir os muros. Neemias ele era copeiro do rei da Pérsia. E ser copeiro naquela época era um cargo de extrema confiança, porque ele era responsável para que o rei não fosse envenenado. Então, naquela época não se tinha tantas mortes de tiros que vinham do nada como a gente vê hoje, As mortes dos grandiosos eram por envenenamento silencioso. A sua missão era proteger a taça do rei. Ele estava dentro de um palácio com muitas coisas a serem feitas, mas a única missão dele era proteger a taça. Em alguns momentos ele se sentia pequeno, ele se sentia incapaz, porque ele só protegia uma taça. Poxa vida, qualquer um poderia proteger uma taça, só que não, Antes de Neemias ser copeiro do rei, ele foi levado como cativo com os israelitas, que foram escravos, numa época lá na Babilônia. Deus poderia ter livrado ele de ser cativo lá na Babilônia, mas se ele tivesse sido livrado, ele não teria aprendido a lição que ele precisava aprender, sendo cativo lá. Ele era um homem de confiança entre os maiores homens daquela cidade. Isso fez com que ele se tornasse um homem de confiança diante de Deus, porque ele exercia com o domínio do caráter a missão que ele tinha ali na terra. E Neemias ele estava bem como copeiro. Ele tinha o respeito de um povo, ele tinha uma boa casa, uma boa cama. Ele não tinha por que se preocupar com o que estava ao seu redor, porque ele estava na zona de conforto
conforto, né, no que era bom para ele. E um certo dia, o irmão dele foi até ele e contou para ele o que estava acontecendo com o povo, né? E Neemias sentiu a dor daquele povo. Ele foi humilde e ele sentiu como se ele estivesse lá, né? Então, naquele momento, de imediato, ele não podia fazer nada. Então, a atitude dele foi orar e jejuar a Deus. E por que quando nós temos alguma dificuldade, porque quando nós estamos tristes, é mais fácil a gente contar para um e para outro que está difícil, a gente posta a frase triste, a gente fica lá chorando com os hinos de autoajuda, mas a gente não tem coragem de se ajoelhar e falar para Deus: Deus, meu problema é esse, me ajuda. E o Neemias, ele permaneceu ali, na cidade que manava leite e mel, que ele estava muito confortável, ele estava muito bem. Como eu já disse anteriormente, ele tinha um cargo de confiança. Quando você tem um cargo de confiança em algum lugar, você não pode simplesmente acordar um dia e dizer: hoje eu não quero ficar aqui, eu vou para outro lugar. Então Neemias, ele orou, ele jejuou, e após ele ter passado por esse processo, ele chegou no rei e pediu para o rei, né: rei, o senhor me concede, o senhor me permite que eu vá até a minha terra para ajudar o meu povo, para ver o que eles precisam. E o rei permitiu. Mas o rei só permitiu porque antes Neemias já tinha falado para quem comandava o rei, né? Ele não foi falar diretamente com o rei. E muitas vezes nós nos limitamos, porque nós nos achamos pequenos, sem talento, sem estudo, sem capacidade humana para realizar algumas coisas. Mas nós vemos aqui um homem o seu único talento, talvez digamos assim, era ser de confiança. Será que nós somos de confiança para alguém? Será que Deus pode olhar para nós hoje e dizer: olha, eu tenho prazer em você. Você é alguém de confiança diante dos meus olhos. Você é alguém que tem ou está construindo um caráter diante daquilo que eu pedi, né? Diante daquilo que eu sonhei para você. E Neemias, quando ele chegou lá na terra, ele foi escolhido para liderar a reconstrução dos muros. E ele foi escolhido não porque ele tinha as melhores vestes ou porque ele tinha o melhor poder aquisitivo. Ele foi escolhido porque ele era humilde para poder estar nessa posição e continuar sendo quem ele era, né? E o fato dele ter sido escolhido para liderar não quer dizer que ele tenha feito sozinho. Talvez as mãos de Neemias tenham sido as mãos que menos colocaram a mão naquelas rochas, mas ele foi o escolhido para liderar, né, aquela equipe. E eu entendi com essa palavra que ninguém reconstrói nada sozinho. É verdade. Nós estamos em fase de reestruturar a nossa igreja, de nos esforçarmos para fazer diferente, mas o pastor sozinho não tem como. A pastora também não. Eu sozinha piorou. Então, nós temos que ter essa humildade para saber que nós precisamos um do outro, cada um com o seu talento para poder fazer acontecer. Né? E dentro da história de Neemias, eu encontrei 5 pilares que nós precisamos ter em nós para consolidar uma reconstrução. Porque todo mundo sabe que construir algo do zero é muito mais fácil do que você reformar. Exato. Mulher, quando tem uma reforma, uma coisinha, vai fazer um pó, vai bagunçar isso, a gente já fica com as cabeças, né, os cabelos pro alto. Então, aqui dos 5 pilares, né, no caso que seriam as 5 características irrevogáveis de Neemias, o primeiro é o caráter dele irrevogável. Porque quando ele saiu lá da terra dele, que ele era o copeiro do rei, e ele foi para a sua cidade natal, né, foi para outro lugar, muitas pessoas não o conheciam. E ele poderia ter chegado lá e ser apenas mais uma multidão. Mas por ele ter tido o posicionamento de manter o caráter dele como algo exemplar, ele foi escolhido por Deus para liderar aquela obra. O segundo é um coração quebrantado. Ele não estava lá.
ele não tinha por que se importar com a dor deles, mas ele sentiu aquela dor. A Bíblia fala que ele sentiu na sua carne, ele sofreu como se ele estivesse lá. E a atitude dele foi, orou e jejuou. Essa foi a primeira atitude que ele teve e que normalmente é a última que nós temos quando nós passamos por alguma coisa. O terceiro foi quando ele tomou uma atitude. Ele foi até o rei e pediu para poder lhe prestar essa ajuda. Nessa época, pedir para o rei para sair da presença dele, ele poderia ter morrido por ter feito esse pedido. Porque quem trabalhava diretamente para o rei pertencia ao rei, não poderia fazer nenhuma outra coisa. Neemias, ele foi, o quarto pilar, ele foi uma pessoa de visão. Ele enxergou o que precisava ser feito e ele foi lá e fez. Quando ele já estava lá, que ele foi dito como líder, ele teve a atitude de ir para os outros reis, nos outros governadores e pedir ajuda para eles. Porque ele sabia que ele sozinho e com as pessoas que estavam lá, eles não seriam capazes, eles não conseguiriam. E o quinto, e acredito eu que mais importante, é estar na direção de Deus. No capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: e de noite levantei-me, eu e poucos homens comigo. Ele não precisava de muitos, ele precisava dos que tinham valor. Ele precisava dos que iriam começar e terminar, né, aquela obra. E o restante do versículo diz assim: não declarei a ninguém o que Deus pôs em meu coração. Ele sabia a hora de falar. Que é muito difícil nós sabermos a hora de falar. Ele soube a hora de falar. E quando ele falou, ele disse exatamente o que Deus tinha colocado no coração dele. E por ele ter tido esse coração íntegro, por ele ter tido um coração reto diante do Senhor, não houve levantes contra o que ele falou. Não nessa época, porque ele já tinha passado por muita coisa. Não foi tão bonitinha a história não foi tão fácil não. Mas Neemias, ele foi de copeiro do rei a governador. E as conquistas dele, todas elas, se devem ao caráter, obediência, humildade e sabedoria. E às vezes a gente fala tanto que Deus não quer fazer por mim, eu vou lá, eu vou colocar minha mão e vou fazer, e eu vou mudar a rota e vai ser diferente, Deus vai me dar logo o que eu quero. E não é assim que a gente deve ser. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que se Deus não estiver na frente, se Ele não for conosco, nós nada temos. Sim. Se em algum momento da nossa caminhada nós decidirmos que nós não precisamos mais sermos pessoas de caráter, tudo aquilo que nós vivemos passa a ser uma página em branco. É como se não tivesse existido. Então, eu entendo com essa palavra que assim, Neemias, ele passou por toda uma trajetória, ele teve muitas dores, ele teve muito sofrimento. Antes dele, mesmo quando ele era copeiro do rei, ele ainda sofria acusações, ele sofria humilhações, mas em todo momento ele manteve ali o caráter dele de forma irrevogável. Ele não deixou se contaminar pelos manjares do rei, ele não deixou se contaminar pelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, se o plano vem de Deus para as nossas vidas, nós não temos que perguntar quando, aonde ou porquê. Nós vamos apenas esperar. Nós vamos esperar, vamos confiar e vamos crer. Porque se nós estivermos fazendo a nossa parte, se nós estivermos diante da vontade dele, fazendo o que ele sonhou para nós, o que ele planejou para nós, tudo ao redor passam a ser apenas detalhes. Porque nós nos dedicamos a viver conforme o que ele tem para nós. E o que Deus colocou no meu coração hoje foi isso. Espero que
igreja tenha recebido e que tenha movido algo em vocês como Glória a moveu em mim. Deus. Amém? Amém.